Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Mais um dia, nós estamos aqui com o nosso programa, né, amiga? É isso aí. E hoje com um tema um pouco diferente do que a gente tinha trago nos últimos dias, mas um programa de extrema importância. Sim. Hoje nós estamos aqui com Renan Menucci e iremos estar falando sobre o suicídio, que é algo que tem acontecido bastante, né? E há pouco tempo nós temos o caso daquela escrivã da Polícia Civil aí do Brasil, que cometeu um suicídio. Então, assim, tem acontecido demais. E nós vamos estar com o Renan aqui, né? Boa noite, Renan. Boa noite, tudo bem? Gratidão mais uma vez pelo convite, mais uma vez aqui no Pod. Grande prazer, grande honra falar de um tema tão profundo, né, que vem realmente impactando a vida de tanta gente. É isso aí, Renan. Vamos começar, amiga. Renan, boa noite. É um prazer ter você aqui com a gente, né? Mais uma vez. E vamos lá, né? Vamos começar aí a entender um pouco desse tema que é um pouco complicado até de estar falando, mas por isso a gente está com você aqui hoje. Renan, uma tentativa de suicídio pode ser de uma forma para chamar atenção? Olha, essa é uma pergunta bem profunda, porque quando eu estava com depressão profunda, uma das coisas que me falavam era que, na verdade, eu só queria chamar a atenção, né? E alguns já conhecem a minha história, eu passei por várias tentativas de suicídio, e entre essas tentativas, as pessoas falavam isso. E assim, é quase que irracional, né, a gente falar que a pessoa vai tentar suicídio só para chamar a atenção, né? Algo tão pesado, tão profundo, tentar contra a própria vida. Na maior parte das vezes, a pessoa suicida, que é uma pessoa muito provavelmente depressiva, que está sofrendo com algo muito pesado, um luto muito pesado, um término muito pesado, uma angústia muito pesada, ou talvez uma síndrome de pânico, o que ela quer, na verdade, não é morrer. Ela quer se livrar da dor, ela quer parar de sentir aquilo. Faz sentido? Faz sentido. As pessoas também têm costume de dizer assim, que a pessoa quando ela ameaça, né? Ah, eu vou me matar, ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Tem pessoas que costumam falar isso e o que dizem é que quem quer fazer não anuncia, vai e faz. Eu acho que é nesse sentido que as pessoas querem dizer que é uma forma de chamar a atenção. Você concorda? Eu concordo, e olhando por esse lado, a gente pode até ver que, assim, nesse âmbito, é sim uma forma de chamar atenção, mas não de chamar atenção como as pessoas acham, mas sim de chamar atenção para a dor que a pessoa está sentindo ali, né? A pessoa está, de todas as formas possíveis, dizendo assim, eu não aguento mais, me ajuda, eu estou prestes de explodir, eu estou prestes de... Entende? Então, assim, desse aspecto a gente pode dizer que é uma forma de chamar atenção. Chamar uma atenção forma para aquilo que ela está sentindo. É uma forma de pedir ajuda, não uma forma de dramatizar, né? Exato. Não é que a pessoa está se vitimizando, né, apenas. Quando a pessoa está ali no momento, no pensamento suicida, ela já passou por várias etapas. Né? São várias etapas até a pessoa chegar ao pensamento suicida, até a pessoa pensar em tentar contra a própria vida. Então não é simplesmente uma coisa ali que a pessoa está fazendo um drama, de querer chamar uma atençãozinha para, tô aqui. Não, né? É algo bem mais profundo que isso. Entendi. É uma forma de pedir ajuda. Isso aí. Exato. Ô, Renan, e os números, a taxa é maior entre homens de suicidas que mulheres. Você concorda com isso? Olha, segundo os dados da OMS, sim, e faz até um certo sentido, né? Porque hoje a gente vive uma sociedade ainda muito voltada a algo que eu poderia dizer que seria mais racional, né? Ou seja, não olhamos para a parte sentimental, para a parte emocional do homem. Então, os homens têm que demonstrar mais uma firmeza, uma dureza, ser um macho, provedor e tudo mais. Sim, não estou discordando disso. Mas, para além disso, também tem que olhar para a parte emocional. E, às vezes, os próprios homens, por conta da sociedade, não olham para as suas próprias emoções ou reprimem elas. Né? Entendi. Grande parte dos homens, quando estão sofrendo com algo relacionado ao campo emocional, guardam para si. Se fecham, não falam para ninguém, porque colocam na cabeça que isso dali é fraqueza. Então, na verdade, a grande fraqueza é não colocar para fora aquilo que a gente está sentindo. A gente pode dizer que isso é um pouco de machismo, né? Também. Digamos assim, um grande machismo global, né, que acaba reprimindo o nosso próprio masculino também, né? Porque não tem nada de antimasculino nisso pouco que eu estou sentindo. Né? Tem de humano, tem de ser o que nós somos, que somos seres humanos.
Olha, hoje em dia eu concordo que sobre essa a questão machismo ela caiu um pouco, né? Os homens eles estão se abrindo, se permitindo muitas coisas que antes já não se permitiam, né? Para eles era uma questão de coisa de mulher e tudo mais. Mas essas taxas ainda continuam altas, né? Pro masculino do que pro feminino. E esse é o motivo, na sua opinião profissional. Um dos, né? Um dos. Existem milhares de motivos, não tem como a gente generalizar e dizer que é um motivo só. Aponta mais alguns motivos pra gente. Olha, desde essa parte da gente realmente tocar, né, no nosso interior e colocar para fora, até uma falta de inteligência emocional, como a gente já falou inclusive em outras lives, né, até a influência das mídias, a influência de tudo que vem acontecendo, né, até a gente ainda vai falar um pouco disso mais à frente, não pode adiantar tanta coisa, mas hoje a mídia nos influencia direta e indiretamente. Então acaba que nós temos padrões muito altos para alcançar inconscientemente. Temos que ser aquilo, alcançar aquilo. Se eu não for, não alcançar aquilo, eu não sou uma certa pessoa, não tenho uma certa autoridade, não consegui uma certa coisa. Então essa autocobrança super exagerada, exacerbada que a sociedade junto com a mídia faz, acaba também reprimindo nós de sermos nós mesmos. E quando nós não somos quem nós somos, isso gera angústia, isso gera questionamentos, isso gera dúvidas, isso gera baixa autoconfiança, baixa autoestima. E o superacúmulo de tudo isso pode sim também levar uma pessoa à depressão, né? E a depressão não tratada possivelmente pode conduzir a isso que estamos conversando nessa live. Entendi. E o consumo de álcool e outras drogas, não necessariamente a droga sintética, porque tem muitas medicações que inclusive vem escrito na bula que existe esse risco, né, do suicídio quando a pessoa está consumindo ela. Elas podem aumentar esse risco do suicídio? Com certeza, né? Se só o ambiente, como a gente está falando, a mídia ou tudo mais, influencia, imagina um psicotrópico, imagina o álcool, né? Imagina uma droga, porque aquilo altera completamente o estado de consciência da pessoa, expande as percepções ou diminui. Então, o que acontece? Por exemplo, no caso do álcool, né? Quando a pessoa que está feliz toma álcool, ela fica mais feliz. Se ela está triste, ela fica mais triste, falando de uma forma bem simples, para todo mundo entender. Então, assim, se a pessoa está depressiva e ela vai se refugiar no álcool, né, usar como fuga, naturalmente aquilo vai acabar expandindo os sintomas negativos que ela já tem. Se ela vai se refugiar numa droga, possivelmente ela vai expandir os sintomas negativos que ela já tem. Algumas vezes, por alguns momentos, as pessoas até conseguem usar durante algum tempo a bebida, o álcool, a droga como uma muleta, mas aquilo só é durante um tempo, porque aquilo só está com um band-aid tapando a feridinha, não está curando ela, entende? E uma hora e tapar a ferida, abafar ela, vai fazer com que ela vá aumentando, não está tratando aquilo, né? Então, falando de uma forma metafórica, usar essas coisas como muleta, como tentativa de melhorar, na verdade, a longo prazo só faz piorar. Hoje a gente vive numa sociedade, né, amiga, no qual as pessoas tentam nos convencer que o uso, por exemplo, da maconha, né, é algo normal. Não é normal. No meu ponto de vista, hoje ele é comum. Eu acho que até o álcool, a maconha ou qualquer outro tipo de droga, ele pode encorajar a pessoa que já tem pensamento suicida a querer praticar o ato. E tem muita gente que consome a maconha exatamente com essa desculpa, né? De se esconder e eu vou tomar para eu uso para relaxar, eu uso para pensar melhor. Isso é um erro, né, Renan? Olha, a cannabis em si, sozinha, né, realmente pode ser muito prejudicial nesse sentido. Até porque quando eu estou falando aqui de drogas que expandem a percepção, eu estava me referindo a ela. Agora, por exemplo, nós temos o CBD, né, que é a substância da cannabis sem o THC, onde sim, esse sim pode ser usado como tratamento e não causa, digamos assim, ele não é para chapar. Então, peraí, existe... realmente. Então, peraí, existem diferentes tipos, então. A cannabis, no caso, é uma, o CBD é outra. Não. O CBD, ele é retirado da cannabis. A cannabis, ela tem o THC e dentro dela também tem o CBD. Então, interessante. no laboratório,
né? Isso é um medicamento, não é um negócio que a pessoa vai lá pegar e fazer, não. É feito toda uma química ali no laboratório, digamos assim, né? E daí isso também tem que ser prescrito por receita e tudo mais para poder ser consumido por indicação médica e tudo mais, um medicamento. Né? Então, diferentemente da forma que é usado popularmente como droga, como você falou, que a pessoa fala que simplesmente vai usar para relaxar. Os efeitos vão para além do relaxamento. Né? Se a pessoa está sofrendo com depressão, com ansiedade ou qualquer outra coisa, a depender dos sintomas, pode até expandir eles e até piorar. Entendi. Muito interessante ouvir isso. Ô, Renan, e em relação ao suicídio, você acha que ele tem alguma relação com a doença mental? Uma pessoa que é doente mental, ela pode vir a cometer o suicídio, mas ter mais possibilidade de cometer o suicídio que uma pessoa que não tem? O que é uma doença mental para você? É aquela pessoa que vive angustiada, vive com ansiedade, vive com vive assim triste, né? Depressiva. Então, a gente pode dizer que é uma doença emocional, desequilíbrio emocional. Isso. Né? Sim, as pessoas que sofrem com desequilíbrios emocionais, a depender de qual for o desequilíbrio, né? Não todos, podem sim conduzir a uma depressão. Principalmente angústias muito profundas, términos de relacionamento, luto, né? Então, assim, superacúmulo de várias coisas, até a própria ansiedade, a síndrome do pânico não resolvidas podem, né, também acabar ali causando um pouco mais de depressão. Então, não é que uma coisa leva a outra, né? Depende muito de caso para caso. Porque a depressão, que é o que precede o suicídio, é algo que já é algo bem mais profundo, já é quando a pessoa realmente já está naquela tristeza profunda, já está com tempo naquilo. Claro que pode acontecer muito rápido, né? Mas geralmente leva um tempo até a pessoa chegar nisso, que é as fases que eu falo. Entendi. E aí, quando você às vezes está próximo de uma pessoa assim, é bom até você tentar ajudá-la, para que não possa vir a ter esse tipo de pensamento, né? Exatamente. Naturalmente, a pessoa que está sofrendo com isso, a mente dela já está tendo ali um turbilhão de pensamentos negativos. Então, o ambiente e as pessoas à volta dela influenciam demais. Inclusive, no tratamento que eu faço para a depressão com os meus pacientes, eu levo em consideração completamente o ambiente, a família, as pessoas que ela se conecta, porque naturalmente isso vai influenciar. Então, se a pessoa está ali sofrendo e você está por perto, como você pode ajudá-la? Né? Ajudar a falar coisas positivas, ajudar a elevar a autoestima dela, ajudar a levar ela para outro ambiente, ajudar ela a se conectar com outras coisas, a fazer coisas novas. Né? A caminhada ajuda demais, porque a caminhada vai liberar serotonina no teu cérebro, vai liberar um pouco mais de dopamina para você sentir vontade de fazer as coisas, de viver, de ter impulso. Né? Então, assim, a pessoa que sofre com depressão, que está tendo pensamentos suicidas, a mente dela está totalmente desregulada. Aquelas né? pessoas que gostam de ficar... Aquelas pessoas que gostam de ficar muito isoladas, sem amigos, no quarto, é mais riscos, né? De querer Isso pode falar. Pode ter alguma correlação, Isso vai depender muito de pessoa para pessoa, porque a depender da personalidade da pessoa, tem pessoas que gostam de ficar só, realmente, e que estão bem com elas mesmas, e tá tudo bem nesse caso, né? Mas tem pessoas ali que já estão ficando mais sozinhas porque já não conseguem mais se conectar com a sociedade, às vezes já é um pouco social, ou às vezes já não estão se sentindo bem nem para sair do quarto. Então aí sim, já são casos que a gente tem que dar um olhar mais, né, mais clínico ali. E claro, em todos esses casos que a gente está falando, a pessoa precisa de um acompanhamento profissional, um acompanhamento terapêutico. Claro que todas as pessoas ao redor também podem auxiliar, mas sempre vai precisar de um acompanhamento terapêutico. E no caso do suicida, acompanhamento terapêutico e psiquiátrico, porque nesse caso precisa realmente de possivelmente um acompanhamento farmacológico, ou seja, a pessoa tomar um medicamento para ajudar a regular o cérebro dela, enquanto ela tem uma terapia que ajuda a regular o emocional, entendeu? Entendi. No caso, isso que você acabou de explicar para nós é uma espécie de uma prevenção, né? Isso é o que tem que ser feito quando a pessoa já está sofrendo ali, né? Com aquela depressão profunda ou que já está tendo pensamentos suicidas. E é possível... A prevenção... Pode falar. A prevenção, no caso, é só a terapia. Só a terapia já ajuda a prevenir. Né? A questão psiquiátrica, realmente, de tomar um medicamento,
eu já levo ali em consideração quando a pessoa realmente já está no nível mais profundo, mais sério, onde a terapia sozinha já não resolve mais. É possível precaver um suicídio, Renan? É sim, Antes que ele claro. aconteça? A pessoa... Oi? Antes que ele aconteça. Sim. A pessoa dá sinais, né? Como nós estamos falando desde o início da live, a pessoa dá vários sinais. Né? Você percebe que a pessoa está ficando mais triste, ela está ficando mais sozinha, mais trancada no quarto, que ela está ficando mais desmotivada, e daí às vezes a pessoa consegue até falar, né? No meu caso, na minha história, o que aconteceu? No começo, quando eu estava ali no início da depressão, nos primeiros anos, eu não conseguia falar para ninguém, só para minha psicóloga. Né? Nos dois primeiros anos, quando eu estava mais leve. Quando foi ficando mais profundo, eu comecei a conseguir, depois de muita terapia, a falar para minha mãe que eu não estava bem, tal, estava acontecendo tal coisa. Foi quando eu comecei a tomar os medicamentos na época. E daí, quando chegou no estágio mais profundo, realmente, que foi após a primeira tentativa de suicídio, ela foi me buscar, e daí, a partir daquele momento, a pessoa precisa ter um acompanhamento pessoal. Então, por exemplo, se houve uma tentativa de suicídio, a pessoa precisa ficar ali durante o tempo tendo acompanhamento com alguém perto dela, né? Porque ela se tornou um possível suicida. E aquilo ali é muito delicado, né? Realmente é necessário um bom acompanhamento terapêutico, um bom acompanhamento familiar, porque senão só tende a piorar. Foi o que aconteceu comigo, mas eu vou deixar para contar um pouco mais à frente. Então, diante de tudo isso que você está falando, hoje a gente vive uma juventude já sujeita ao suicídio, é isso? Porque hoje 90% dos jovens pegaram como hábito ficarem trancados dentro do quarto, se isolarem. Eu vou dizer, eu não vou generalizar porque é muito dizer que 100%, mas 90% dos jovens hoje têm essa atitude. Isso serve de alerta para os pais? É muito importante a gente entender o cenário atual que a gente está vivendo, nossa realidade atual. Nesse exato instante, eu estou no meu estúdio, aqui no lado do meu quarto. Eu vivo aqui o tempo inteiro, né? Então, eu estou gravando com vocês aqui. Eu vivo aqui, eu moro aqui. Então, assim, como eu falei, depende muito, entende? Porque quando eu falo do cenário atual, é interessante a gente entender que a gente vive hoje interconectado com as pessoas, né? E, assim, isso pode sim influenciar, claro. Né? Por exemplo, se eu não fizesse atividades físicas, se eu não saísse para fazer outras coisas, se eu não tirasse meus tempos de férias de vez em quando, provavelmente eu ficaria também mais triste, mais cansado por só ficar trancado aqui. Né? Mas uma pessoa que só vive trancado ali fazendo aquilo, veja bem, o nosso corpo não foi feito para ficar parado o tempo inteiro. A gente tem, né, vários músculos, nós temos um cérebro, nós temos várias coisas que precisam ser ativadas. Então, assim, é necessário que tenhamos uma rotina de vida proativa para poder realmente ter uma saúde mental, emocional e física. Né? Se a gente fosse enumerar algumas coisas básicas para essa saúde, acordar todo dia e pegar um pouco de sol, tomar água regularmente, ter uma alimentação balanceada, fazer terapia, ter uma boa conexão com a espiritualidade. E quando a gente está falando dessa juventude, a gente vê que a maioria deles não tem esses hábitos, né? Que eles estão focados a maior parte do tempo em realmente ficar trancado no quarto, ou vendo redes sociais, ou falando com amiguinho, ou vendo joguinho ou série. Então isso acaba realmente se tornando doentio e condicionando a mente deles a se ajustarem a uma nova realidade que possivelmente é tóxica, né? E que não diretamente vai conduzir a uma depressão, mas que possa conduzir a uma série de questões emocionais. Eu entendi. É muito complicado porque existem situações, esse mesmo dessa policial que eu acabei de relatar, ela não dava sinais. Na realidade, ela não dava sinais. O que aconteceu foi porque está sendo investigado pela polícia, mas parece que ela estava sofrendo algum tipo de assédio dentro do quartel e ela simplesmente se suicidou. Há alguns anos tivemos aqui Isso foi aqui no Brasil? Foi aí no Brasil. Foi uma Fiquei escrivã. sabendo. Uma escrivã da Polícia Civil. Há alguns anos também, se não me engano, há uma média de 4 anos, tivemos um caso aqui também em Newark, de um menino brasileiro de 14 anos. Na verdade, já teve outros também. Teve vários aqui nos Esse Estados Unidos. caso que eu tô... Nesse jovens, caso, né? Jovens. Nesse caso desse menino mesmo, ele não deu exatamente nenhum sinal. Nada, absolutamente nada que levasse a mãe dele a acreditar que ele pudesse fazer algo do tipo. Nesse caso, então, a gente pode falar que não tem como prever. Não tem como prever. Tem pessoas que não dá para notar, né? É muito relativo de pessoa para pessoa. Então, assim, tem pessoas que... Veja bem,
eu sofri com depressão realmente desde a infância. Só foi conseguido notar a partir do momento que eu, quando adulto, depois de estar cursando psicologia, fazer muita terapia, consegui começar a me expressar sobre aquilo, né? Então, assim, quando eu era criança, para todo mundo, eu era um cara feliz, sorridente, que estava rindo o tempo inteiro. Chegava em casa, quando era de noite, na hora de dormir, eu passava várias horas chorando antes de dormir. Renan, Então, Renan, oi. tá me ouvindo? Então, assim, Então, se você me permite, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você disse que já cometeu suicídio. Não, já tentou, né? Já tentou, desculpa, já tentou cometer suicídio. E você, no caso, você dava sinais antes disso? Você demonstrava para as pessoas ou foi algo ali em silêncio, só você e você mesmo? no período de depressão, não tinham tantos sinais. Agora, quando chegou na parte, a parte mais suicida, realmente, né, eu dava sinais. Como eu estava comentando agora, eu comecei a falar para minha mãe, não, estou sentindo isso, não estou bem, etc, coisa e tal, né, e daí ela pagava terapia para mim. Só que, principalmente na fase adulta, quando nós nos tornamos adultos, a nossa vida começa a nos direcionar a querer resolvermos as nossas coisas por si só. E daí é demonstração de fraqueza, entre aspas, né, você pedir ajuda. E eu tinha também essa mesma questão. Então, eu demorei muito tempo para conseguir realmente pedir ajuda, para demonstrar realmente aquilo que eu estava sentindo. Então, assim, no primeiro estágio, antes da primeira tentativa de suicídio, eu não dava tantos sinais, né? O que aparentava é que eu estava triste, que eu estava com depressão, que eu estava tentando chamar a atenção. E daí, quando aconteceu a primeira tentativa, aí sim, né, os sinais ficaram muito claros, muito evidentes, porque depois daquilo eu fiquei muito pior. E mesmo tentando voltar a viver, né, não tinha como, eu não conseguia, né, porque eu tinha crises todos os dias, eu tinha 3 empregos, mas mesmo assim, em cada um dos empregos eu tinha uma crise, tinha que voltar para casa, às vezes eu tinha que ligar para minha mãe me buscar, porque eu não conseguia dirigir. Então, esses eram sinais muito evidentes, né, mas isso foi após a primeira tentativa. Foi Antes da primeira já não tinha. Quantas vezes você tentou suicídio? Com sucesso foram 2 vezes, sem sucesso foram mais 2 vezes. O que você diria com sucesso? Com sucesso significa que eu quase morri, né? A primeira tentativa eu tentei sufocamento com a corda e a corda quebrou. Em seguida eu fiz uma mistura farmacológica de medicamentos e sentei e fiquei esperando fazer efeito, né, para mim dormir. A minha ideia era dormir e fazer a minha passagem dormindo e descansar, porque eu não queria mais sofrer com aquilo. Quando eu estava já apagando, aí eu não sei, alguma coisa me deu um surto de consciência e daí eu mandei mensagem para o grupo de amigos e daí eles foram lá e me socorreram, me levaram de carro. E a última coisa que eu me lembro é eu no hospital tentando arrancar o negócio aqui do nariz, o médico tentando enfiar para fazer a lavagem, milésimo de segundo. Depois disso, eu já me lembro a minha mãe chegando lá na minha casa, eu já estava em casa, me levaram para casa, já de volta, eu já estava em casa, minha mãe chegando lá e falando com o pessoal e tudo mais. Na segunda tentativa, eu tentando me ajustar à vida, né? Tinha ido para outra cidade, minha mãe estava me acompanhando e tudo mais, então eu fiz novos cursos, eu fiz uma pequena formação em técnico de farmácia na época, para trabalhar numa farmácia lá, e eram os meus 3 empregos, eu era coordenador de cursos num instituto, trabalhava nessa farmácia em outra e era recepcionista em outra. E eu passei a entender muito de medicamentos, né? Na segunda vez que eu fiz na segunda tentativa, foi só medicamentosa, só que eu entendi de medicamentos. Então eu fiz uma mistura que seria impossível de ser revertida. E joguei todas as caixas de medicamento fora. Então, quando me encontraram, eu estava já no chão, convulsionando, e daí me levaram para o hospital. Não tinham como saber o que eu tomei, não tinham como me salvar. E daí, quando chegaram, me colocaram na maca, 6 homens tentavam me segurar. Eu inconscientemente lutava com todos esses homens, socando, esperneando, fazendo de tudo. Isso foi o que me contaram, né? Segundo o médico que estava me acompanhando, nas palavras dele, eu realmente não queria mais viver, não queria mais ser salvo. Após aquilo, eles injetaram 2 miligramas de medicamento na minha veia que poderia ter me matado, por conta dos medicamentos que eu já tinha tomado. E daí eu entrei em coma, né? Eu morri por alguns instantes. Provavelmente foi Pode-se dizer então que você morreu e voltou a viver novamente. Eu morri e comecei do zero.
Uau. Quando a minha mãe me levou lá para o hospital, ela me contou que eu fiquei de fraldas, né? E daí foi como se eu tivesse virado uma criança. E daí eu fui voltando, né, com os dias, foi voltando a minha mente ao normal. E hoje, Renan, do outro lado, né? Você tá do outro lado agora. Você acha que a sua mãe em algum momento falhou em não ter percebido os sinais que você deu a ela? Eu acho que eu falhei com ela e não ter procurado melhorar, porque a minha mãe me ajudou tanto que ela ficou com depressão também durante um tempo. Ela teve que se tratar também. Eu acho que ela fez tudo que ela podia e mais um pouco, sabe? Eu acho que assim as pessoas não falham nesse sentido, entende? Não tem como a gente estar o tempo todo atento a tudo que está acontecendo ao mundo do outro, até porque a gente tem o nosso próprio mundo particular, mesmo que sejam nossos filhos ou nossos pais. A gente tem uma atenção mais acuda, mas não é no sentido de falha, de forma alguma. No sentido de realmente a gente procurar acolher mais o outro, né? Estudar mais o outro, entender mais o outro. Ô Renan, e diante de tudo isso que você passou, qual a lição que você tirou e teve para sua vida em relação a tudo isso que se passou com você? Essa pergunta é muito boa. É, a grande questão é que, na maior parte das vezes, as pessoas que estão sofrendo buscam a solução fora. Elas buscam resolver as coisas do outro. Então, quando eu estava ali passando por tudo aquilo, né, eu tentei de tudo, todo tipo de terapia, eu passei por vários tipos de terapeuta e não dava certo. E vem cá, o problema não era os terapeutas, era eu. Eu não estava conseguindo me permitir. Eu não conseguia melhorar, porque eu estava esperando a resposta lá fora. E a grande lição que eu tirei de tudo isso foi quando eu criei o método Desbande de terapia avançada. Eu entendi que a resposta estava dentro, que eu precisava me ajudar, que eu precisava me resolver. E foi aí quando eu criei uma terapia avançada nesse sentido, que é o método Desbande. Então, a pessoa que sofre com a depressão profunda, que já está tendo esse tipo de pensamento, ela precisa encontrar a força dentro dela. É por isso que no Desbooks, a primeira coisa que a gente faz é te conectar com a tua fé pessoal, com a tua força pessoal. Porque a partir daquilo você começa a se fortalecer de dentro para fora. E daí sim, com tudo que a gente vai fazendo no dia a dia, também vamos nos fortalecendo de fora para dentro. Com as coisas equiparadas, a pessoa vai gradativamente melhorando. Entendi. Ô Renan, e o que é o suicídio por contágio? O que é isso? Pode explicar pra gente? A gente pode falar de um suicídio por influência, né? Quando fala por contágio, parece uma gripe que pega, né? E isso não pega, não é uma doença que pega, digamos assim. Seria tipo, por influência, né? Falando de redes sociais, por exemplo, imagine que a pessoa já está muito triste, né? Já está muito mal, já está depressiva. Daí começa a ver uma onda de suicídios na TV, na mídia, no Instagram. Então, indiretamente, aquilo começa a influenciar as pessoas. Aquilo é mais uma gotinha d'água, mais uma gotinha d'água, até que chega uma hora que transborda, né? Que a pessoa, entre aspas, explode. Uau, não dá pra acreditar que esse tipo de coisa acontece, né, amiga? Sim. Chega a ser até um pouco louco isso. E o que. Existe até uma coisa chamada efeito manada, que eu até comentei esses dias numa entrevista para a TV Cultura, que é o seguinte, o que é o efeito manada? Se você vê digamos assim, um monte de ovelhas juntas, né, elas sempre andam todas na mesma direção, elas são uma manada. Então, na sociedade, a gente funciona mais ou menos assim. Existe um efeito manada em várias coisas. A gente pode perceber que, quando lança uma série nova, tem uma série de pessoas que estão seguindo aquela série, uma tendência nova na moda, uma tendência nova na rede social. Então, o efeito manada ele faz com que as pessoas adentrem aquele movimento, se concentrem naquilo e entrem naquele grupo sem pensar muito sobre o que estão fazendo, né? Então, encaixa-se dentro disso também, né? Acaba-se que, por se deixar levar pelas mídias, sem ter um questionamento mais acuto do que você está absorvendo de conteúdo, a sua mente pode ser direcionada a coisas como esta. E quais são os fatores de risco, Renan, que levam ao suicídio? Basicamente tudo isso que a gente falou, né? Mas principalmente, perdão, principalmente a falta da pessoa se acolher, né? Se entender. Porque a pessoa, quando já está ali naquele nível, ela está num nível de sofrimento tão grande, uma angústia tão grande,
Então ela não está mais se entendendo, ela não está mais compreendendo o que está acontecendo ali dentro dela, até porque o cérebro, ela está no nível de desequilíbrio químico tão grande que é difícil pensar, é difícil se compreender, né? Então, fica até delicado, fica até um pouco mais desafiador responder essa pergunta, dado tudo que a gente já falou. Mas basicamente é isso. Ô, Renan, e o que é o comportamento autolesivo? Autolesivo. Renan? Caiu? Gente, o Renan caiu aqui com a gente. Nós vamos Vai ser tentar gravado, então nós reconectar aqui. Deixa eu só- Tá gravado, é só cortar. Mas era para parecer normal, né? Era para parecer. Tem erros também, tem que ter erros. Vai, amiga. de gravação. Não, tem que ter, ué. Ou senão- vai tentar falar. Amiga, chama o pessoal, fala assim. Vou chamar. Era isso que eu tava tentando. Mas será que o povo Tipo, não vai ter envia falado, aí, sabe? envia e compartilha pra alguém que você sabe, talvez essa Ah, pode tá. ajudar. Isso aí no final a gente vai falar. Eu peguei uns números aqui também de ajuda de combate ao suicídio. No final a gente fala. Vamos falar dos patrocinadores também no final. Você não tá bem, não? Tô não. Cabeça doendo pra caramba. Nem a comida? Mais boa? A comida tampou meu sono. Eu acho que eu ter ficado o dia todo sem água, sem comida. E eu tô sentindo umas ferroadas nos rins. Então é água? Pode beber água? Parou de gravar, Lucas? Não, tô deixando. Não, só faz um corte. Depois é só cortar. Para não gerar duas. Senão ele não vai ter mais trabalho pra cima, cara. Tô tentando fazer aqui de novo, só que Conectou ainda não? Será que não é a chuva que tá lá fora? dá uma respirada aí. Autolesivo que eu falei, ué. Lesivo. Você falou lesivo. Autolesivo. Então vou repetir. É, pode repetir. Autolesivo. É autolesivo. Lesivo? É. Então é um Z que tinha que mudar aí. Caneta. Não, é com S mesmo. Peraí, não esqueci. É de lesão, é com Z. Essas perguntas é tudo uma parecida com a outra. Uma parecida com a outra. Quais são os sinais de alarme para suicídio? Já falamos disso. Quais são os sinais de sintomas de depressão? Já falamos sobre isso. Exatamente. Vamos mudar um pouquinho o Bruno. Lucas, tá chamando ele aí? Tô. Tá ouvindo? Tô ouvindo sim, meu nobre. Vamos lá. Pode continuar, Ian. Deixa eu só botar você ali junto com ela, que dá um segundo. Porque como vai ser editado, a gente já coloca. Nossa, não enxerga nada. Ajunta tudo depois. É, depois é só fazer o ajuste. Ai, foi. Pode ir, mas eu tô Ô, gravando. Renan, e o que é o comportamento autolesivo? Explica pra gente Bem um na hora que pouquinho. soltei fumaça. Comportamento autolesivo. Não, peraí, Peraí, Renan. Renan. Peraí, só um pouquinho. Peraí, Só um Renan. pouquinho. Vai, repete. Renan, explica pra gente. Oi? Pode falar. Renan, e o que é o comportamento autolesivo? Explica pra gente um pouquinho sobre esse assunto. O comportamento autolesivo é quando a pessoa tenta aliviar a dor emocional através da dor física. É quando a dor emocional já está tão grande que a pessoa tenta realmente, através da automutilação, diminuir aquela dor, porque é mais fácil sentir a dor física do que sentir a dor emocional. Inclusive, ninguém sabe disso, é a primeira vez que eu estou falando em live ou qualquer coisa, caso me falhe a memória. No meu último estágio eu tive um comportamento autolesivo, eu pegava uma pequena coisinha e me machucava. E isso para mim também era uma forma de aliviar a dor emocional, né? E grande parte das pessoas que fazem
é nesse sentido, né? E principalmente quando acontece com adolescentes, voltando lá naquela tecla que a gente falou lá atrás, as pessoas acabam olhando para isso e dizendo que a pessoa quer chamar atenção, né? Quando na verdade não é que a pessoa quer chamar atenção. Pode até ser chamar atenção daquele jeito que a gente falou, né? Mas é principalmente voltado a aliviar a dor emocional. No meu caso, na época, principalmente, era em partes do corpo que nem dava para ver, por exemplo. Então era algo só meu, né? Que eu estou, inclusive, deliberando só hoje. Então é nesse sentido que significa esse termo que você perguntou. Então, papais que estão aí, vão passar a prestar atenção nos seus filhos, né? Que talvez a gente pode estar ajudando o seu filho a prevenir para uma coisa mais grave. Essa automutilação, Renan, ela já vem de muito tempo ou é algo... Porque eu lembro que antigamente a gente não via falar tanto sobre automutilação. A gente vê muito hoje em dia. É uma forma da pessoa, talvez a pessoa não quer se suicidar, mas quer tirar aquela dor de alguma forma. A gente pode falar sobre isso? Sim, também. E, inclusive, né, você falou de tempo, né, e me veio à memória o seguinte, isso é algo de muito tempo. De muito tempo. É que, assim, como a gente vem falando, essas questões emocionais só estão vindo à tona mais recentemente, né, no mundo moderno. Sim. Antigamente ninguém falava sobre isso. Mas tem até uma questão religiosa, né, para algumas pessoas por trás disso. Não para todas, né, para algumas em específico, está relacionado a uma forma de se punir também, entende? Às vezes como uma forma de se punir por algo que ela acha que fez de errado, ou algo que ela acha que errou, né? E daí também está interconectado com essa forma de aliviar a dor. E no caso, então, a gente pode falar que aí também entra o efeito manada? Quanto mais é divulgado isso, quanto mais é falado sobre isso, mais os jovens e adolescentes entram nesse meio também. Exatamente, é por isso que eu tomo muito cuidado com tudo que nós estamos falando aqui, com a forma que a gente está colocando, né? Porque essa live aqui é uma live de intuito informativo, né? De intuito de trazer conhecimento, de elucidar as pessoas, né? Então, nós temos esse cuidado, mas nem todas as pessoas têm, nem todas as mídias têm. Na verdade, a grande parte da mídia não liga para a forma que está colocando e às vezes até se aproveita disso. Entendi. E falar sobre o suicídio encoraja o ato? Depende da forma que está falando, né? Aqui a gente está trazendo o que acontece com ele e trazendo soluções. Então, o que a gente está encorajando as pessoas que sofrem com pensamentos suicidas e depressão a melhorarem, a procurarem ajuda, a procurarem um terapeuta, né? Então, depende da forma que está falando. Agora, por exemplo, tem vídeos aí na internet, a pessoa posta um vídeo lá se cortando, posta um vídeo chorando apenas e coisa e tal. Isso é gatilho mental na hora, gatilho emocional na hora para quem está sofrendo com aquilo. E daí, o que o algoritmo faz? O algoritmo vai mostrar para a pessoa vídeos similares ao que ela está vendo. Então, o que vai acontecer? De qualquer rede social, né? Então, o que vai acontecer? A pessoa viu um vídeo daquele, o algoritmo viu que ela assistiu, o algoritmo não é humano, ele não está nem aí para que tipo de vídeo que é. Vai bombardear a pessoa com mais vídeos daquele, o que vai ativar mais gatilhos, que vai induzir a pessoa possivelmente a isso. Eu acho que a gente falou também muito sobre jovens e a gente também tá esquecendo os adultos, porque tem tanto casos em adultos que acho que o adulto pensa, não, o meu problema não tem mais solução. Aí acha que o suicídio é a saída, né? Exato. Boa parte dos adultos também são acometidos com isso. Inclusive, a mim também foi quando eu já era adulto, né, que aconteceu essa parte do suicídio. Não tem idade, né? Na verdade, não tem idade. Até pessoas idosas também podem ser acometidas com isso. Claro que a quantidade é menor, né, de casos. Principalmente adolescentes, depois adultos, né, e por último os idosos. Mas pode acontecer com todas as idades. E os adultos, né, também, principalmente pelo fato de não terem, não estarem crescendo nessa sociedade que a gente está, que os nossos filhos estão crescendo hoje, uma sociedade mais aberta a esse campo emocional. A minha filha hoje tem 7 anos, então assim, quando ela tiver a nossa idade, a minha idade, ela vai estar no mundo onde já vai aceitar mais, né, essa parte emocional, essa parte de ser, de falar, de colocar para fora. Mas eu, por exemplo, quando eu era criança, se eu colocasse para fora o emocional, eu ia ter tudo pra caramba,
iam me chamar de vários apelidos de formas horrendas, né? Então, assim, é bem delicado esses assuntos. A gente tem que direcionar de uma maneira bem inteligente. Então, fica um conselho para todos os pais, para todos os adultos, até adolescentes que estão assistindo: acolha suas emoções, acolha as emoções dos outros. Se você vê que a pessoa não está bem, não julga ela, não faz, não transforma aquilo numa piada, né? Vocês vieram aqui do Brasil, vocês sabem que aqui no Brasil o pessoal tem mania de transformar tudo em piada, né? E isso acontece demais, a pessoa está com depressão e tal, e daí a pessoa chega e faz uma piada e isso machuca. Por exemplo, teve uma certa fase da minha vida, não sei se você já me acompanhava, porque eu raspei a cabeça, não teve nada a ver com a depressão, era algo pessoal que eu quis fazer, mas quando eu cheguei lá numa cidade do interior, algumas pessoas me paravam e perguntavam: por que tu raspou a cabeça? Tá com depressão? Eu não estava mais com depressão, mas se eu tivesse, na época com depressão, a pessoa perguntasse aquilo, teria piorado, né? Ia fazer mal. Oi? Teria piorado ainda mais a situação, né? Até a forma que brinca, né? Tem que tomar muito então falta um nível de consciência global, de inteligência emocional, de saber realmente falar com as pessoas, né? De entender as pessoas. O bullying, ele leva a pessoa a querer se suicidar? O bullying, ele tem alguma influência sobre isso? Existem casos de pessoas que se suicidaram por conta de bullying, né? E tantas pessoas criticam, né? Fala até que não existe bullying, né? A pessoa que fala que não existe bullying, sinto muito informar, é uma pessoa... Me falta até palavras para descrever essa pessoa, porque a gente está falando de algo científico, de algo social, né? De algo inegável, né? É porque tem alguns casos que a gente vê muito aí no Brasil mesmo Teve o caso daquelas moças, né, que mandaram nudes para os namorados e na hora que terminou o relacionamento, os nudes foram vazados. Eu acho que eu já vi uns 3, 4 casos parecidos. Você também já viu, né, Renan? Isso aí é complicado. Isso é complicado. Existem casos de pessoas que se suicidaram por conta disso também, né? Tem várias coisas. Tem crianças, escolas, bullying no próprio trabalho, entende? A gente falou aí da policial que aconteceu. Tem casos de policiais que se suicidaram por conta da pressão que aconteceu entre eles, né? Tem casos de professores universitários que se suicidaram por conta da pressão da universidade. Como tem caso também de líderes espirituais, né? Pastores que se suicidam e tudo mais, porque às vezes as pessoas acham que por estar ali cuidando do espiritual e tudo mais, não tem necessidade de estar cuidando da mente, né, Renan? Exato, né? Depende muito também da vertente espiritual, né? Esses casos de tentativas de suicídio de líderes espirituais estão bem voltados ao âmbito do cristianismo. Então, assim, algumas pessoas absorvem o cristianismo de uma maneira completamente diferente do que ele realmente é. E acabam que se desvirtuam, né, do que realmente o Jesus ensinava. E esse próprio desvirtuamento acaba causando uma super cobrança na mente da pessoa, né, de estar pecando, de estar fazendo coisas erradas, de não dar conta. Tem uma série de fatores, né? A gente daria uma live inteira só sobre isso. É um assunto bem delicado, bem profundo. Sim. Que realmente deveria ser levado a sério. Renan, mais alguma coisa que você queira colocar em relação a esse tema? Sim, né? A solução. Qual que é a solução? Como que a gente melhora? Como que a gente resolve isso? Então, como eu falei para vocês, eu sofri com isso, né? Não só com a depressão, mas com a ansiedade, com o pânico, com várias outras coisas. Eu tomava vários medicamentos para isso, passei por várias terapias. E assim, a grande solução não está lá fora, está dentro de si, está dentro de você. E encontrar uma ferramenta que desperte o teu interior, que desperte a tua força para poder você vencer aquilo, para poder você lutar contra aquilo. E claro, para isso você precisa de um apoio terapêutico, você precisa de um apoio familiar, você precisa de uma guiança nesse sentido. No método Desbugue-se, eu pessoalmente pego na mão da pessoa e vou levar ela até o momento onde ela vai estar bem. O que quer dizer isso? Quer dizer que durante as sessões eu vou não só acompanhar e fazer a terapia através da hipnose, da reprogramação mental, das técnicas ancestrais, mas também no dia a dia acompanhar. A pessoa que sofre com depressão, ela precisa de um acompanhamento diário, né? Ela precisa de um acompanhamento terapêutico que esteja ali dia após dia reajustando ao que está acontecendo com ela.
porque ela vai se sentir só, ela vai precisar de um direcionamento, ela vai ter crises onde ela vai precisar realmente saber o que fazer, ou precisar de alguém para realmente estar ali com ela. E na maior parte das vezes, a pessoa nem sequer consegue falar para as pessoas ao redor, né? Então, convido você que está nos assistindo a conhecer o método Desbugs. Me manda uma mensagem, fala comigo, eu vou te explicar em detalhes como funciona isso. Vocês já viram um pouco aqui da minha história, mas eu explico ainda mais detalhadamente no PV. E assim, através do método Desbugs, em um mês, eu não só venci a ansiedade, como eu transformei completamente a minha mentalidade, a minha vida, a minha história. E hoje eu já ajudei mais de 8.000 pessoas em mais de 7 países. Então, bem-vindos à sua nova vida, você que está assistindo essa live, porque não foi por acaso. As meninas não escolheram esse tema por acaso, nada é por acaso. Quem está assistindo essa live ou sofre, ou já sofreu com algo disso, ou conhece alguém, ou vai conhecer alguém que está sofrendo, ou que vai sofrer com isso. Se essa pessoa é você, manda uma mensagem, agende a sua sessão e conte comigo para melhorar. É isso aí, Renan. E nós queremos agradecer, Renan, a sua participação aqui hoje com a gente. Muito obrigada por mais uma vez estar aqui trazendo um tema assim extremamente polêmico, né? Um mal do século que nós temos carregado. E para você que está em casa, não fique só, não ache que é o final, não ache que não tem saída a sua dor. Porque, como o Renan acabou de dizer, a pessoa que chega a esse ponto quer tirar uma dor no qual ela acha que não tem mais solução. Tem as centrais de ajuda, para quem está no Brasil, tem o CVV, é o 188. Para quem está aqui nos Estados Unidos, é o 988. Pode também mandar SMS. Não fique com essa dor sozinho. Quem também... pode procurar o Dr. Renan, pode procurar o Renan Menussi, que vai estar, o arroba dele vai estar no final da live, na descrição da live. E é isso, procure ajuda, existe solução sim, para tudo isso, para toda essa dor, não é mesmo, amiga? É isso aí, Renan, a gente agradece a sua participação aqui no Pode Tudo para Elas e até a próxima, muito obrigada. Até a próxima, Renan, parceiro nosso, obrigada, tchau, tchau. Gente, gratidão, tchau, tchau, até a próxima. A gente quer também aqui agradecer os nossos patrocinadores, né, amiga? As pessoas que sempre estão aqui com a gente, nos apoiando, nos dando força nesse nosso projeto, que é o JL Supermarket. O Panda Tatu, o Rei... Burger. Isso, o Rei do Açaí... A Privieira, a Renata. Renata é maravilhosa, faz nossos cabelos, meu cabelo. Renata, linda, isso beijo. Mesmo, a Ellen Zone e o Clique Studio também, que está sempre aqui com a gente, cuidando de tudo, se a gente esqueceu de alguém, você desculpe. É isso aí. Gente, boa noite, até a próxima terça-feira. Nos boa vemos noite, no gente. próximo Pode Tudo para Elas. É tchau, isso tchau. Aí, tchau, tchau.